hoje é culto de ceia. E como culto de ceia, eu quero falar sobre um dos fundamentos da igreja, que é a ceia do Senhor. Então, às vezes, você vem, nós fazemos nossa ceia no primeiro domingo do mês sempre. E não existe uma regra, amado, sobre isso, tá? A Bíblia não fala se tem que ser todo domingo, se é um domingo por mês, se é no sábado, se é de manhã, se é de noite. A Bíblia não tem disso. Se nós quiséssemos fazer todo culto uma celebração de ceia, a gente faz, não tem uma regra para isso. Mas Jesus deu uma ordem, que toda vez que comêssemos e bebêssemos em memória dele, nós estávamos celebrando a ceia do Senhor, e é uma das ordenanças dele, junto com o batismo. E nós queremos aprender um pouquinho mais sobre a ceia, sobre a mesa do Senhor. Diga assim, a mesa do Senhor é a mesa do encontro. Primeira coisa, a ceia, diga assim, a ceia do Senhor. Às vezes você vê em algum lugar, o pessoal fala assim, a Santa Ceia. Venha participar da Santa Ceia do Senhor. Aí o cara, você vem para a igreja, a Santa Ceia, mas a ceia não é santa, tá? Nós chamamos ceia do Senhor. Santo é o Senhor da ceia. Então seria ceia do Santo Senhor, né? Mas não, porque ela é um elemento, é precioso, mas ela não é santo. Santo é o Senhor. Então é a ceia do Senhor. Começa já corrigindo isso aí. Mas eu quero aprender um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala de mesa fala de objetos, e objetos contam história. Né? Objetos revelam como as pessoas se comportam. Se você for estudar histórias, vai estudar costume dos povos, você vai ver os costumes através dos objetos, você vai aprender sobre valores, estrutura social dos povos, estudando os objetos daquela cultura, daquele povo. E comparando a composição dos objetos, os elementos assim, você consegue compreender a cultura de um povo antigo, do passado. Para isso existe uma ciência, né, que é a arqueologia, né, que estuda, né, utiliza os processos, coleta, faz escavação e estuda os costumes dos povos antigos. E um objeto muito comum na história e no nosso dia é a mesa. A mesa, ela fala para nós, ela representa para nós algo importante em nossa cultura. É algo muito importante. A mesa geralmente é um lugar de encontro. Você convida alguém, vamos jantar. Para onde que eles vão? Para a mesa. Né? Você vai, moçada aqui, vai comer um lanche no Lupo sábado à noite ou domingo à noite? Vai para a mesa. Você vai para uma reunião, está lá, a mesa. Mesa é um lugar de encontro. É um lugar de aliança. De relacionamentos. Eu lembro que eu pedi a Karine em noivado na mesa. Eu não pedi ela em namoro, já cheguei pedindo em casamento, porque eu achava que esse negócio ficava enrolando, namoro e tal. Falei, eu vou pedir em casamento. Se não quiser, nem namoro tem. E aí fui pedir o pai dela, seu José Mauro Vicentini. E aí o noivado foi numa pizzaria com a mãe dela e com o padrasto na época. Fui lá, uma mesa, lugar de aliança, de relacionamentos. A mesa é um lugar e também é um objeto, podemos dizer assim, de contrato, de negócio. Você vai fazer um negócio, vai fazer um contrato, você vai lá e vai à mesa. Então, mesa, amados, não é sobre algo, não é sobre alguma coisa. Mesa fala sobre pessoas, sobre relacionamentos. Desde o 3º milênio antes de Cristo, a mesa ela está nas culturas. Na Mesopotâmia, por exemplo, os jantares eram servidos já em mesas lisas, em madeiras talhadas, em metal, em marfim, e aí era posta a mesa. No Egito Antigo, geralmente as mesas eram mais baixas, mas tinham as 4 pernas na mesa, e eram redondas, de madeira ou de pedra, mas era um lugar de encontro. Na Grécia do passado, os anfitriões montavam pequenas mesas para cada visitante, para cada pessoa ali, e a pessoa sentava diante daquela mesa e recebia suas refeições. Imagina, fazia uma mesinha para cada um, assim, umas carteirinhas pequenininhas ali, e aí cada um recebia a sua refeição. Na Roma Antiga, as salas de jantar eram compostas de 3 sofás para realizar o banquete, 3 sofás. E os escravos vinham, montavam ali aqueles sofás com as mesas em formato de U, para que pudesse ser feita a reunião, o encontro, o jantar. Tudo isso é interessante. Mesas marcam vários encontros na história. Talvez você está lembrando alguns encontros da tua vida que foram diante da mesa. Reuniões difíceis. Estava lá a mesa.
boas reuniões, boas memórias, encontros de família. Mas tem uma mesa que não pode ser esquecida, que é essa mesa que é da ceia do Senhor. Que ela não pode ser vista como algo comum do nosso dia a dia. Ela é um memorial. Essa mesa, a ceia, é um memorial do amor de Deus. E nós como cristãos, mas nós não podemos tirar o valor disso. O que eu percebo, os irmãos mais experientes, né? Esse dia eu falei antigo, a Val ficou brava comigo, né? Os mais experientes na fé, os mais maduros, né? Não é assim, antigamente não se dava um valor todo especial ao culto de ceia, ao momento da ceia do Senhor. Você não fazia de tudo para estar lá, para não perder aquele momento. A reverência, mas também a importância daquele momento. Não é um ritual, quero que você lembre isso, ela não é um ritual, nossa religião, nossa fé, não gosto do termo religião, mas a nossa fé, o cristianismo não é uma fé de rituais. Mas isso é algo importante. Essa mesa, eu quero levar você, eu quero narrar um pouquinho do que aconteceu naquele dia da última ceia do Senhor. A última ceia do quê? Ceia de Páscoa, que o Senhor celebrou com os seus discípulos. E quero lembrar você, está lá em Mateus, as referências, se você quiser depois estudar. Mateus 26, do 17 ao 30, Marcos 14, Lucas 22, para você ver que eu não estou mentindo, depois você fica... Alguns textos eu vou citar, mas eu não vou ler completo o texto. Mas eu quero narrar os acontecimentos daquela última ceia. E eu quero te convidar para você imaginar comigo cada detalhe, cada cena. Eu ia até montar aqui uma ceia especial, mas eu não fiz isso. Pense você entrando naquele ambiente da última ceia. Só para você ter uma ideia, Mateus 26, essa parte eu vou ler. Mateus 26, versículo 17. 26, Mateus, versículo 17. Diz assim, consegue jogar para mim lá? Vocês estão... Mateus 26, 17, eu vou ler em diante. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, muitíssimos contristados, começaram a perguntar um ao outro: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o fizeste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo, convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente um salmo, Halel lá. Imagine aquela situação. A mesa está posta, e a mesa aqui, mas não é a mesa como essa, tá? A mesa deles era colocada ao chão. Já expliquei isso para a igreja algumas vezes, mas para quem não estava, era no chão. As pessoas se sentavam ao chão, os participantes, com os pés para trás, né? Senão ia colocar o pezão na mesa lá, né? O cara morava na areia, eles tinham esse andar, imagina que é o pé do cidadão. Né? E eles sentavam, provavelmente com o corpo, muitas vezes com o corpo para trás, meio de lado, para quem não está me vendo. Às vezes se apoiava sobre o chão e aí pegava-se a mesa. Era dessa forma. Okay. Entendeu? E aí eles estavam sentados, algumas almofadas, sentados à mesa, ao redor daquela mesa. E tudo aconteceu ali, o Espírito Santo vai nos mostrando. Pense bem, amados, essa foi a última noite de Jesus na terra. Lembre-se, Jesus
é Deus. Jesus é Deus que se fez homem. Billy Graham já dizia, né, que o maior milagre, o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. Mas a última noite de Jesus na terra foi aquela ali. Era um tempo de reclusão, só ele com os discípulos, sozinhos. Era o primeiro dia da festa dos pães asmos, então provavelmente a noite de uma quinta-feira. Quinta-feira à noite. E estavam todos reunidos ali para tomar aquela refeição pascal, que começaria ali aquele momento. Juntos na casa de um amigo. Aquele lugar era chamado muitas vezes de cenáculo, que era um segundo andar de uma casa, como se fosse um sobrado, e ele tivesse um segundo andar, e tinha uma sala de refeições grande, mobiliado, já preparado, por isso que eles alugaram aquele lugar, ou escolheram aquele lugar. E a gente imagina eles ali ao redor da mesa, daquele jeito, deitadinho ali, quase deitado, né? Reclinados. Tanto é que quando você lê em João, o texto fala que João estava reclinado sobre o peito de Jesus. João era mais novinho, tinha uns 17, 18 anos. E ele estava encostado em Jesus. Eles estavam ali. Evidentemente não havia criados, eles não tinham condição de pagar isso. Não tinha criados que o servissem. De fato, isso acontece porque ninguém lavou os pés dos convidados, ou de Jesus mesmo antes da refeição, a não ser Jesus. Porque naquela época, amados, você entrava na casa, tinha um servo, o mais servo dos servos, o mais pequeno dos servos, dos escravos, quando tinha escravo, ia lá e lavava os pés dos visitantes. Porque eles andavam com aquelas sandálias pelas ruas, pela areia do deserto e pela a sujeira que trazia. Então era lavado os pés. Mas era a função do escravo mais ralé lá que tinha. Jesus pega antes, momentos antes, e lava. Se compara os evangelhos, Jesus lava os pés de cada um dos seus discípulos, para que pudesse sentar à mesa. O cara não chegar com aquele pezão sujo ali e ficar perto da mesa com aquele pé. Mas isso era... Jesus fez isso. Durante a ceia, Jesus então veste talvez um avental ali, pega uma água na bacia e lava os pés daqueles discípulos, coisa que nenhum deles se mexeu a fazer. E aí Jesus começa a demonstrar esse amor autêntico que se expressa através do serviço, do servir, do tocar alguém, de fazer algo por alguém. E Jesus também ali, ele falou de muitas coisas, fala sobre a iminente volta dele aos céus, da vinda do Espírito Santo, fala do papel do Espírito Santo, que seria o Consolador. Jesus ensina eles. E pensa o seguinte, mas essa refeição não era uma refeição igual você vai jantar na casa do amigo. Fui lá esses dias na casa do Gustavo da Tawane, a Tawane fez uma lasanha lá, e a gente chegou 8 horas, 10 horas a gente está indo embora, né? Porque tinha que pegar a Rebeca na escola. Não é assim, é aquela visita mesmo assim. Começava ali por 6 horas da tarde, e até quase a meia-noite ou até a meia-noite essa refeição. Porque não era assim, vamos comer, está servindo. Tua ceia de Natal, ceia de Ano Novo, né? Reúne toda a família, lá chegou o dia inteiro preparando e 1 hora comem tudo. Não, eles tinham todo um ritual. Eu não vou falar aqui dele agora, outra hora a gente fala. Mas durava horas, porque não era simplesmente comer. Tinha 4 cálices ali de vinho que representava a libertação do povo de Israel do Egito. Tinha as ervas amargosas, tinha um cordeiro. E cada momento, o chefe da família, ou quem estava conduzindo aquela cerimônia, ele falava algo. Ele ensinava algo. Então eles tomavam um cálice da libertação primeiro lá, da liberdade. São 4 cálices, muitos não sabem disso, né? Mas são 4 cálices na ceia que eram tomados pelos judeus. Referente a... Cada cálice é uma referência a uma das expressões de Êxodo 6 e 7. Eu vos livrarei, eu vos libertarei, eu vos conduzirei. Que Deus fez para o povo de Israel, promessas. E eles participam. Então a ceia da Páscoa é dividida em momentos. E aí o pai da família explica para os filhos, para os familiares, tudo aquilo que aconteceu. Isso ano após ano. E Jesus aproveita e ensina. Porque aquela ceia era a ceia de Páscoa. E ela celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. A libertação deles. E Jesus naquele momento está ali ensinando o papel do Espírito Santo. Vai falar que aquela lá será uma nova aliança. Vocês não vão mais celebrar a velha aliança, a libertação de Israel do Egito, mas a libertação que eu vou fazer sobre a vida de vocês. E aí de repente no meio da ceia,
em contraste com aquele amor sacrificial de Jesus, com o serviço de Jesus, Jesus adverte: um de vós há de me trair. Um de vós há de me trair. É uma brincadeirinha que a gente faz entre os pastores, né? Que de repente surgiu uma voz assim: por acaso sou eu? Tinha um argentino no meio, né? Que era o Judas. A gente brinca, esse dia estava no retiro, a gente estava dizendo assim, né? O primeiro tinha um argentino lá no retiro, a gente estava brincando com ele, né? Pastor lá de Mendoza, uma bênção ele. A gente brincava com ele, o primeiro argentino humilde que apareceu virou papa, né? Tão impressionante que foi o fato, né? Que virou papa, né? E ele tirava sarro dele lá. Mas Jesus fala: um de vós vai me trair. Eles começavam: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E aí o próprio Judas pergunta: sou eu, Senhor? Tu disseste. E também tem alguns fatos interessantes, mas não quero falar sobre a traição dele aqui. E aquelas palavras, então, estão todos reunidos, e eles começam a observar que algo diferente estava acontecendo. Não era uma Páscoa normal, tinha algo diferente. Eles estavam perplexos até que Jesus pega o pão, abençoa o pão, ora por ele, quebra em pedaços e começa a dar aos discípulos. E ele diz: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, em lembrança de mim. Ou seja, quando vocês comerem dessa forma essa ceia, vocês vão lembrar de mim. Daquilo que eu fiz, daquilo que eu sou, dos encontros que tivemos, da experiência que tivemos. E aí quando eles terminam a ceia, o texto fala assim: ao terminar a ceia, depois de cear, ou seja, a ceia tinha terminado. Eles já tinham tomado os 4 cálices. E alguns eruditos dizem que existia um 5º cálice que nunca era tomado de vinho. E o cálice era assim, não era todo mundo enchia o caneco, tá, gente? Pastor, que legal essa história do vinho aí. Né? Assim, era um cálice de vinho, aí tomava, passava para o outro, tomava. Vou contar uma historinha, não sei se já contei aqui para vocês. Vou abrir um parênteses, desculpa aí, você que visita aí. Eu conheci uma vez um pastor lá de Taguatinga, né, região satélite ali do Distrito Federal. E ele contava algumas histórias. O pai dele foi pastor da Assembleia de Deus, pioneiro em Brasília. Talvez uma das primeiras Assembleias de Deus que tinha lá. Os caras estavam construindo Brasília e eles montaram uma igrejinha de madeira e ele pregava para os peões lá que trabalhavam nas obras. E na ceia do Senhor, nós usamos suco de uva, mas tem lugar que usa vinho mesmo. E aquela igreja eles usavam vinho mesmo. E o pastor sempre convidando, ele trabalhava na obra, na construção de Brasília, e aí ele convidou um amigo dele lá: vai, o cara não caiu, o cara foi na ceia, foi no culto, no dia de ceia. Muito nordestino trabalhava lá, tal, tudo, pessoal de todas as regiões do Brasil. E aí o pastor teve uma brilhante ideia de fazer o seguinte: hoje nós vamos ser diferente. Ele conseguiu um cálice bem grandão, talvez como esse assim. Irmãos, nós fazemos assim, né? Cada um vai receber um copinho e tal. Esse aqui é o cálice, vai tomar um pouquinho e passa para o irmão do lado, e passa para o irmão do lado. Uma coisa é em 10 pessoas da família, irmão. Outra coisa é com gente que você não conhece. E foi. E o irmão dá uma olhadinha ali e tal, beleza. Chegou nesse visitante, o cara pegou o cálice assim, ele contando, o pai dele conta a história, assim, virou tudo. Isto que é religião! O cara deu um grito na igreja, tomou todo o vinho. Isso que é religião! E ficou, e aí acabou com a ceia deles, porque ele tomou todo o vinho, metade da igreja ficou sem vinho. Eles faziam quase isso, eles ficavam com o vinho ali, cada um tomava, mas 4 vezes. Passavam um gole ali, e eles conversavam sobre aquilo. E havia um 5º cálice que não tomava-se. Esse cálice simbolizava-se: um dia o Messias estará conosco. E o Messias será conosco. E ele nos libertará de todas. Então era simbólico, era referencial, só ficava ali representando isso. O que muitos acreditam, que fala assim o texto, que depois de cear, tomou Jesus o cálice. O cálice. Qual cálice? Esse que era só quando o Messias estivesse. E Jesus disse: agora, este é o cálice da nova aliança. Ou seja, o Messias, sou eu, gente. Estou entre vós. É isso que Jesus falou ali. E Jesus disse: esse é o meu cálice, o cálice da nova aliança. Não do Velho Testamento, não da antiga aliança feita por Moisés. Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Não para celebrar a libertação de Israel do Egito. Isso representava o quê? O seu, o meu, o nosso perdão dos pecados, a nossa libertação. E fazer isso sempre que beberdes em memória de mim.
Agora a gente tem que refletir qual que é o significado dessas palavras. Por que Jesus disse isso? Qual a importância de compreender ela? Porque, amado, se você soubesse, ou se você souber quando vai morrer e como vai morrer, você certamente vai escolher muito bem as suas últimas palavras. Você vai escolher muito bem as últimas ações em cada momento. E assim foi com Jesus. Ele sabia que estava prestes a morrer, que iria morrer, como isso ia acontecer. Então essas palavras de Jesus são muito importantes, são significativas. Só que a gente se acostumou tanto de participar da ceia, de ver esse texto e passar por cima dele, que a gente às vezes não compreende o todo. Não compreende todo o significado carregado de revelação que tem aqui, que o Senhor Jesus quer nos transmitir. E não entender isto pode causar um impacto terrível em nossas vidas, na nossa eternidade. E existem 3 lições dessa ceia aqui que nós aprendemos. 3 lições que aprendemos com a ceia. Então o que nós podemos aprender com a ceia? Em primeiro lugar, a morte de Jesus é o centro do seu ministério. Diga assim, a morte de Jesus é o centro do seu ministério. Mateus 26, 1 e 2 diz assim: tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus de cara falou isso para eles. Jesus estava ensinando a respeito da importância da morte dele. A primeira lição aqui se refere ao fato que Jesus nasceu para morrer. E ele se fez como nós, humano, como nós somos, para entregar-se apaixonadamente a nosso favor. Jesus nasceu para morrer. Se fez como nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Ele se fez isso. Sabe o que isso revela? Revela que Deus te ama. Deus te ama, meu irmão. Porque Ele se fez homem, Ele desceu da sua glória, se tornou homem e servo. Se fez menor que os homens, menor que os anjos. Serviu. Solenemente, deliberadamente, durante essa última noite com os discípulos, Jesus estava dando instruções para eles sobre o próprio culto memorial deles, sobre o culto fúnebre. Como é que vai ser a minha missa de 7º dia? Vai ser assim: quando eu morrer, vocês vão fazer isso. O que vocês deviam fazer? Ele está dizendo assim: deviam copiar o que ele tinha feito. O que os discípulos, ou o que nós deveríamos fazer? Deveríamos copiar o que ele tinha feito. Ele fala assim: fazer isto em memória de mim. Copiar os seus feitos, copiar os seus atos, suas palavras. Isto é, tomar, quebrar, abençoar, identificar-se, partilhar o pão, partilhar o vinho. E o que significa aqui pão e vinho? O pão, ele diz assim: este é o meu corpo que é dado por vós. O vinho, o suco de uva fala: este é meu sangue que é derramado por vós. Mas não era um pão comum, não era um vinho comum, mas era algo que representava profundamente o que estava prestes a acontecer. Não quer dizer que é a especialidade do pão. Lá no pão asmo, sem fermento, algo parecido com o pão sírio que a gente tem aqui. Então tem que ser aquele pão para fazer a ceia. Mas esquece isso. Tem que ser suco de uva, tem que ser vinho, tem que ser Fanta uva. Não importa. A questão é o que ela representa. O que aquele momento representa. O pão ali que Jesus estava servindo não representava seu corpo vivo. Aí enquanto ele se reclinava ali com eles à mesa, mas seu corpo que em breve seria dado por eles à morte. Está dizendo assim: esse corpo aqui quebrado em pedaços é meu corpo, que vai ser morto e dado a vocês. Quando fala do vinho aqui, não representava o sangue que corria ali naquela hora nas veias de Jesus, enquanto ele falava com eles, mas o seu sangue que seria derramado por eles na morte do Senhor Jesus. Jesus poderia ter deixado como memorial, pense nisso, Jesus poderia ter deixado como memorial o seu nascimento. Que coisa linda, o Natal, né? O Natal não é a nossa maior festa. A gente aproveita para falar de Jesus.
Mas ele podia ter deixado o batismo dele, as palavras, o ministério, mas Jesus escolheu como memorial a sua morte. E nada aqui, amados, poderia indicar mais claramente o significado central que Jesus aqui atribui à sua morte. Porque era por sua morte que ele desejava, acima de tudo, ser lembrado. Pelo seu sacrifício. Portanto, amados, a gente pode dizer, não tem cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem a cruz. Mas por que Jesus escolheu a morte? Porque Jesus decidiu deixar esse memorial, a sua morte para nós. E aí a gente precisa entender a segunda lição. Então a primeira, a morte de Jesus é o centro do cristianismo, é o centro do ministério de Jesus. A segunda lição é que a morte de Jesus trouxe perdão e reconciliação com Deus. Capítulo 26, parte A do versículo 26 e a parte A do versículo 27, comecinho dos dois versículos. Diz assim, versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu. Daí no 27, em seguida, tomou o cálice e deu graça. Jesus está falando do propósito da morte. O apóstolo Paulo, Mateus também fala, nas palavras de Jesus acerca do cálice, que se referia não somente ao seu sangue, mas fala de uma nova aliança associada com o sangue dele. E Mateus vai além, Mateus diz que o sangue de Cristo deveria ser derramado para perdão dos nossos pecados. E aqui tem algo fantástico, amados. Eu quero ler para você. Aqui temos uma afirmação fantástica. Que por intermédio do derramamento de sangue de Jesus, na morte, Deus estava tomando a iniciativa de estabelecer uma nova aliança, um novo pacto com seu povo, na qual uma das maiores promessas é o perdão dos seus pecados. Perdão absoluto, total. O que Jesus está dizendo com nova aliança é que séculos antes, Deus tinha feito uma aliança com um homem chamado Abraão. E Deus falou para Abraão, séculos atrás, está lá no Velho Testamento, em Gênesis, e prometeu abençoá-lo. Deus fez uma aliança e prometeu abençoá-lo com uma boa terra e uma posteridade abundante. Você terá descendentes que você nunca poderá contar, de tantos que será, e vocês serão abençoados. E aí Deus renova essa aliança com Abraão, quando ele faz uma aliança no Monte Sinai, com Moisés, depois de tirar o povo de Israel do Egito. Ele refaz, ele renova aquela aliança com o povo, com os descendentes de Abraão. E ele promete ser o seu Deus para aquele povo, e fazer daquele povo seu Deus. E aí Deus ratifica aquela aliança com um sacrifício. A Bíblia diz que Moisés pegou o sangue do animal e aspergiu sobre o povo, do cordeiro. E aquilo era o sangue da aliança que o Senhor fez com aquele povo, era o sangue do animal. Passa-se centenas de anos, milhares de anos, ou melhor, centenas. E esse povo esqueceu de Deus, quebrou essa aliança, esqueceu que eles eram o povo de Deus e Deus era o Deus deles. Esqueceram da aliança com os seus antepassados. E isso, quando eles quebram a aliança, eles provocaram juízo. Até que no 7º século antes de Cristo, a palavra do Senhor veio a Jeremias, no capítulo 31, do 31 ao 34, que o Senhor vai dizendo assim, olha, Jeremias, vai chegar a hora, quando eu farei uma nova aliança com o povo de Israel, e não será como essa aliança antiga que eu fiz com seus antepassados, não, mas eu não vou escrever em pedra, eu vou escrever nos corações deles. Porém a minha lei não em pedra, mas no íntimo, no coração deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele estava falando da vinda de Jesus, do Messias, está falando de nós. Passa-se 6 séculos depois. Anos de espera, de paciência, de expectativa. Até que à noite, num cenáculo em Jerusalém, uma noite de Páscoa, num cenáculo, um camponês, galileu, carpinteiro de profissão, filho de carpinteiro, pregador por vocação, ousou dizer, da mesma forma, o texto fala lá em Lucas 22, este é o cálice da nova aliança derramado a favor de vocês.
Ele se compara e ele diz, olha, pode ter, Deus fez aliança com Abraão, Moisés foi renovado aquilo, veio Jeremias e falou, agora chegou esse tempo de se cumprir, eu tenho uma aliança com você. Jesus estava dizendo, eu tenho uma aliança, eu sou aquele que veio estabelecer essa nova aliança. E aqui, amados, a morte de Jesus significa muito. E você que é cristão tem que lembrar disso. Você que é crente há muito tempo tem que sempre lembrar disso. Você que está novo na fé, você precisa entender isso. Porque isso explica a nossa fé. Primeiro, a morte de Jesus foi vicária. Ou seja, ele morreu em nosso lugar. Em 1 Pedro 3,18. Eu vou citando isso, vai correndo aí. 1 Pedro 3,18 diz assim, pois também Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Ele morreu em nosso lugar. Você pecou, você peca, a culpa era sua, era para nós sermos condenados à morte, mas ele morreu em nosso lugar. A morte eterna, a separação total de Deus. Tem um amigo lá no Rio Grande do Sul, pastor Vitor Hugo Espíndola, que hoje a gente vai trazer ele aqui. Ele é uruguaio, já há alguns anos no Brasil. E uma vez ele me deu uma definição do que é inferno. Né? A gente fica imaginando o inferno com os diabinhos lá, fogo queimando, grita e tal. O bicho rabudo lá. Mas inferno é a ausência total de Deus. E a gente não consegue imaginar o que é isso. O ser humano não consegue imaginar. Porque você pode não ser um cristão, não ser nada, mas a pessoa tem uma alegria, tem um amor em alguma coisa. O pior cidadão que já existiu sobre a face da terra, vamos pegar o Hitler. Ele amava alguma coisa, amava a si mesmo, amava a sua família, enfim, fez tantas atrocidades, mas amava algo. Isso é um pouco... Agora imagine você, porque todo ser humano tem um pedaço de Deus em você. Tem algo de Deus, tem um espírito de Deus nele. Todo ser humano. É o sopro de Deus. Mas imagina o que é viver sem nada de Deus. Só que para nós não sofrêssemos isso, Jesus veio e morreu no nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Em segundo lugar, 1 João 2,2. Em segundo lugar, a morte de Cristo significa propiciação. O que é propiciação? Termo teológico aqui. É que Jesus satisfez a justiça de Deus. Deus é justo. Deus abomina o pecado. Deus não pode andar com o pecado. Deus não aceita o pecado. Então Deus tem que punir o pecado porque essa é a natureza dele. Mas aonde que Deus puniu o pecado? Em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Deus tinha que te aniquilar pelas coisas que você faz. Deus tinha que você pegar fogo já. Sabe o que aconteceu? Jesus na cruz do Calvário se fez propício. Deus se fez propício na cruz a nosso favor. No Velho Testamento existia um elemento chamado Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era um baú quadrado, lá tem um monte de representações, madeira de acácia revestida de ouro. E ela ficava no Santo dos Santos, e sobre aquele lugar a glória de Deus se manifestava. Lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício, jogava sobre aquela tampa, sobre a tampa da arca, que tinha 2 querubins ali, esculpidos, e a glória de Deus vinha. Onde o sangue foi derramado, a glória de Deus descia, e a presença de Deus vinha, todo o povo via aquilo. Sabe como se chamava essa... E quando o fogo de Deus se manifestava, sabe o que acontecia? Deus se fez favorável, Deus perdoava os pecados do povo. Qual que era o nome da tampa da aliança? Da arca? Propiciatório, dei a dica. Propiciatório, o que quer dizer isso? Lugar onde Deus se faz propício. O que é propício, pastor? É favorável. Lugar onde Deus se faz favorável. Sabe o que significa isso? Lugar que era também chamado de trono, Hebreus chama de trono de misericórdia. O lugar que Deus se faz propício é porque Deus tinha que punir o pecado do povo.
Mas Deus deu, não, tem um jeito de não punir. Eu tenho que punir, a ira de Deus tem que se manifestar. Então faça a arca, coloca lá os elementos lá dentro, o maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei. E o povo vai trazer o sacrifício deles, o sangue dos cordeiros, e fizeram lá, e o sacerdote entrava, imagine que isso aqui é a arca, ele derramava o sangue lá. E aí Deus se fazia propício, favorável, Deus se manifestava. Como sabia que Deus nos aceitou? Porque Deus se manifestava sobre lá e nós éramos perdoados, eles eram perdoados. Aquilo ali representava algo. Não vamos fazer uma marca aqui agora. Sabe qual que é o lugar que Deus faz propício? Na cruz. O trono de misericórdia é a cruz. O lugar da propiciação é a cruz. E ali, naquela cruz, a glória de Deus desceu. E toda a ira de Deus veio sobre Jesus naquela cruz. E a justiça de Deus foi satisfeita ali. Sabe aquilo que te condena? Sabe aquele pecado de culpa? Sabe aquele pecado do passado que o diabo fica trazendo à sua mente e te culpando? E você, eu sofro com isso, eu pequei, eu fiz isso. Sabe uma coisa? Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho fala que Jesus Cristo na cruz levou a sua culpa. E se você entregou a sua vida a Jesus, deu a sua vida a Ele, Ele é teu Senhor e Salvador, você crê nisso? Que naquela cruz, há 2000 anos atrás, Deus se fez favorável a você, propício a você. E Ele está dizendo, a justiça de Deus foi cumprida naquela cruz. Pastor, mas eu pequei agora. Mas todos os teus pecados já eram futuros quando você pecou. Quando Jesus morreu na cruz. Não quando você pecou, quando Jesus morreu na cruz. Porque Jesus morreu há 2000 anos atrás. E o pecado de todos, do primeiro ao último homem que viveu nessa terra, já foi feito justiça naquela cruz. Alguém já tinha nascido naquela época lá? Aqui ou não? Valcir? Não. Estou brincando. Ou seja, todos os nossos pecados eram futuros. Pastor, eu pequei. Lembre-se da cruz. E a gente canta. Eu olho para a cruz eu vou. Não vou cantar, que eu sou ruim para cantar. O que é olhar para a cruz, gente? Eu olho para a cruz. Me protege, me guarda. Não é isso. Eu olho para a cruz e sei em quem tenho crido. Jó, lá atrás, fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e finalmente aparecerá sobre a terra. Eu posso passar o que for, mas eu sei que naquela cruz a justiça se fez. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si, também naquela cruz, todas as nossas dores e enfermidades. Sabe por que nós cremos que Jesus ainda cura, liberta, batiza? Não, não quadrangular já. Com o Espírito Santo. Voltará. Porque nós cremos que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades já lá naquela cruz. Então eu e você, se eu tenho aliança com Deus em Cristo Jesus e eu estou enfermo, acontece, nós podemos estar. Eu creio que por causa da aliança que temos, nós podemos pedir e clamar. Deus, o Senhor já fez justiça. Tira de mim essa enfermidade, tira do meu irmão essa enfermidade. Vamos lá. A morte de Jesus, ela também significa redenção. Jesus comprou a nossa salvação com o seu sangue. Vou pular aqui agora, porque senão o horário vai ficar ruim. Jesus comprou a nossa salvação com o seu sangue. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Redenção é resgate. Ele nos buscou. A morte de Cristo também é justificação. Jesus nos absolveu da sentença de morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas você estava condenado à separação de Deus. Só que Deus te absolveu, justificou você. A Bíblia diz que Ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitando para a nossa justiça. E em último lugar, a morte de Cristo fala da reconciliação. Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Agora você pode chegar, antes só podia o sacerdote uma vez por ano chegar na presença de Deus. Agora eu, você, toda hora, todo momento, todo lugar, podemos chegar até a Deus. Para encerrar, a lição que aprendemos com a ceia. Primeiro, a morte de Jesus é o centro do ministério de Jesus. Segundo lugar, a morte trouxe perdão e reconciliação sobre você. Então se você carrega culpa, você não entendeu o Evangelho ainda. Se você é cristão e está carregando um sentimento de culpa, faz 10 anos aí já, você ainda não se converteu. E hoje é o dia de você entregar a tua vida a Jesus. Em terceiro lugar, nós podemos aprender com a ceia que você está convidado a participar dessa mesa.
O texto em Mateus diz assim: tomem e comam, isso é meu corpo, depois bebam dele todos, isso é meu sangue da aliança que é derramado a favor de muitos para perdão dos pecados. A terceira lição que Jesus está ensinando aqui, amados, é a necessidade de nos apropriarmos pessoalmente da morte de Cristo. Se no cenáculo, naquele dia, Jesus estava dramatizando a morte dele, quando ele pega aquele pão, olha, esse é meu corpo. Ele pega aquele suco, aquele vinho, e diz, esse é meu sangue. É importante que eu e você observemos a forma que ele fez isso. Não era um ator no palco, 12 pessoas ali no auditório e ele estava fazendo isso, não. Aquilo ali envolveu a todos aqueles 12, mais ele ali, de modo que tanto eles como o Senhor participariam daquilo. Seria real aquilo. É verdade que Jesus tomou o pão, o abençoou, quebrou. E então comiam. E ele explica o gesto daquilo, explica o que significava aquilo. E quando ele pega o cálice, abençoa, e eles bebem, ele explica o significado daquele ato. Ou seja, aqueles homens ali não eram espectadores do drama da cruz. Eles eram participantes da cruz. Eles eram participantes daquilo que ia acontecer. Então comer e beber era, naquela época, e ainda é hoje, uma parábola viva de recebermos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, crucificado, e nos alimentarmos dele, pela fé, no nosso coração. É uma parábola. O que era uma parábola? Parábola era uma história que era contada, que às vezes nem aconteceu, mas era possível de acontecer. E Jesus estava dizendo, isso aqui é como se fosse uma parábola, esse pão significa isso, o sangue isso. E quando você participa, você está dizendo, você também está lá naquela cruz. Você também está fazendo parte disso. E Jesus já tinha ensinado ele sobre isso. Lá atrás, num discurso, Jesus fala que ele era o pão da vida. E que ele veio, depois que ele alimentou os 5.000, né? Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Quando Jesus deu o seu corpo e o seu sangue na morte era uma coisa. Agora, apropriarmos-nos dessas bênçãos que são resultado dessa morte, que são resultado disso, é outra. Ele se deu e nós nos apropriamos. É a fé que você tem em Jesus que torna sua a dádiva, o presente de participar da ceia. É a tua fé que em Cristo Jesus que torna sua essa dádiva, esse presente. Entendeu o que você está fazendo? Romanos 10:9 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, que Ele morreu pelos seus pecados, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, tu e tua casa. Jesus não te excluiu desse momento. Jesus te convida a cear com Ele. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, essa porta é teu coração, é tua vida, Ele entrará e ceará contigo. Mateus 26:29, Jesus continua dizendo, eu lhes digo, que de agora em diante, não bebereis desse fruto da videira até que aquele dia em que beberei, não beberei desse fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então Jesus na ceia nos convidou não apenas para nós lembrarmos da sua entrega, do seu sacrifício, isso também é para lembrarmos o que Ele fez. Lembrarmos o que Ele fez por você, pela sua família, pela sua vida, da onde Ele te resgatou, aonde você estaria sem Ele hoje. Mas Ele também, a ceia fala, para criarmos expectativas
pela nova mesa que um dia nós teremos com Ele. Amados, a vida não acaba aqui. Você foi feito para ser eterno. Essa aqui é só uma fase, uma pequena parte da tua história. Mas Ele nos convida a termos expectativa sobre essa mesa que teremos com o Pai, com o Espírito Santo, com Ele nas regiões celestes. Alguém já disse que o vinho do sangue de Cristo, nessa mesa, nessa terra, se torna o vinho da alegria nos lugares celestiais. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. A gente está se identificando com aquilo que Ele passou. Quero te convidar a ficar em pé. Os irmãos que estarão distribuindo a ceia, por gentileza, pode fazer isso para mim.